Hi, little brothers and sisters. Hi, little brothers and sisters. É isso aí. Maninhos e maninhas, bem-vindos à Live CCI. E é o seguinte, na Live CCI, a gente fala sobre técnicas de aprendizagem e mentalidade para se aprender e praticar 3 anos de inglês em 5 meses. Eu sou o Teacher Caio Zel, sou professor de inglês para adultos sem tempo. E hoje é o episódio 15, e nesse episódio 15... o tema é o seguinte, vamos colocar o tema na tela aqui. 3, 2, 1 e pá! Isso é que meus alunos fazem para nunca mais esquecerem o inglês que aprendem. Então, eu vou ensinar o que eu ensino para os meus alunos e você vai poder aplicar, tá bom? E para a gente começar de verdade, eu já preciso te falar o seguinte. Sem enrolação, eu já preciso te falar o seguinte. Deixa eu tirar esse texto aqui de cima, colocar a whiteboard. Beleza? Então é o seguinte, vamos lá. Então, para você começar, eu preciso fazer uma pergunta e responder essa pergunta, tá bom? Então a live de hoje vai ser baseada em questions and answers, tá bom? Perguntas e respostas. E a pergunta eu já vou colocar aqui. Então vamos lá. A pergunta é: qual a diferença entre aprender e decorar? Então, para poder te ensinar isso, o que eu ensino para os meus alunos não esquecerem mais o inglês que eles aprendem, você precisa saber disso primeiro. Qual é a diferença entre aprender e decorar? E é o seguinte, vou colocar aqui. Aprender significa compreender, tá bom? Eu acredito nisso e alguns papers também falam disso. Tem um, inclusive, do Brasil, de 1933, lá de Minas Gerais. Se você pesquisar aí Google Scholar, você vai encontrar, que fala sobre essa diferença de aprender e decorar. O português era até um pouquinho diferente nessa época. Por exemplo, portuguesa, se eu não me engano, se escrevia com Z, mas isso não vem ao caso, é só um detalhe que eu lembro desse artigo. E é o seguinte, aprender significa compreender. E depois da compreensão, é importante essa continuação aqui, depois da compreensão vou chamar de inteligência, tá? Nós temos uma inteligência. É o que faz a gente pensar, tá? Então, depois da compreensão pela inteligência, não é a gente que compreende, não. É a inteligência que a gente tem, tá? Então, depois da compreensão pela inteligência, é que a memória começa a desempenhar a sua função, que é armazenar na inteligência a matéria estudada. No caso, em inglês aqui, né? Então, é isso que acontece. O que é aprender? Aprender... Talvez você nunca tivesse visto esse tipo de definição de o que é aprender. Aprender significa compreender, tranquilo. E depois da compreensão pela inteligência, é que a memória começa a desempenhar sua função. Qual que é a função da memória? Armazenar na inteligência a matéria estudada. Então, isso é aprender. Beleza. Só que para fazer mais sentido, eu vou dizer o que é decorar. Decorar... Deixa eu tirar de negrito aqui. Ó, decorar é pular a parte da compreensão. Ou seja, decorar é pular o aprendizado, entre aspas, e tentar utilizar a memória de maneira forçada. Algumas vezes isso é até legal, tá bom? Mas eu tô te falando a diferença aqui, a diferença de aprender e a diferença de aprender para decorar. Então, ó, um fato importante sobre isso é há técnicas de assimilação que ajudam, mas são eficientes somente a curto prazo. Beleza? Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso aqui. Opa, não tem crase aqui. A curto prazo. Refletindo um pouquinho sobre isso. Então, já que aprender é compreender quando a gente realmente entende, porque a nossa inteligência processou e jogou para a memória e a gente fixa aquilo, e decorar é você querer pular a compreensão, é utilizar de maneira forçada para aquilo entrar na memória, e a gente sabe que tem técnicas de assimilação que ajudam,
mas são eficientes somente a curto prazo, a gente pode falar sobre que técnica é essa que eu vou te ensinar hoje, tá bom? Essa técnica que faz você, tudo que você estudar de inglês, você simplesmente absorver de verdade. Não decorar de maneira forçada a sua memória, mas você realmente aprender, tá bom? Você realmente compreender. E sobre essas técnicas de assimilação, eu queria comentar sobre uma que eu lembro quando eu estava no ensino fundamental no médio. Estava no ensino fundamental. Ou era médio? Meu Deus. Acho que era primeiro ano, ensino médio. Sim. Teve uma palestra sobre você decorar as coisas. E ele ensinava uma técnica de assimilação. Que alguém podia dar uma lista para você. Aí você fechava os olhos e você decorava essa lista. Então a pessoa ia colocando coisas aleatórias mesmo nessa lista. Por exemplo, faca, caveira, celular, pendrive, livro, cortina ou cortina, né? Muita gente fala cortina. Deixa eu ver o que mais. Caneta. Então, isso é uma lista aleatória aqui. O que ele ensinava? Que se a gente quisesse decorar essa lista, era só a gente criar uma história louca. Por exemplo, fechando os olhos, aí eu imagino, sei lá, um policial do BOP falando faca na caveira. Aí ele pega a faca, coloca na caveira. Só que quando, sei lá, ele coloca na caveira, ele sem querer quebra o celular dele, que estava na mão dele junto. Aí o celular cai, quebra, e quando ele vai pegar o celular não serve mais pra nada. Só tem um pedaço que serve como um pendrive, entendeu? E ele pode utilizar aquele pendrive para guardar os livros digitais que ele lê. E uma vantagem disso é porque quando ele está perto da janela, ele não tem que ficar mexendo na cortina, porque o celular não reflete ali. E ele pega a caneta ele não usa a caneta para fazer anotações. Sei lá, uma história louca. Então eu consigo fechar meu olho e ver essa história toda de novo e saber a sequência agora. Tipo, faca, caveira, celular, pendrive, livro, cortina, caneta. Então beleza, eu consigo decorar isso a curto prazo. Talvez, se alguém me perguntar na semana que vem, eu não saiba mais nada disso na semana que vem. Talvez. Pode ser que eu lembre? Sei lá, pode ser. Mas não tem porquê. Muita gente tenta estudar inglês dessa forma, você decorando ali, só que a curto prazo você esquece. Você vai lembrar ali talvez para uma prova, talvez para uma coisa rápida, mas depois de uma semana, 2 semanas, talvez um mês você vai esquecer. Em inglês não é para ser assim, você esquecer tudo que você aprende. É por isso que você passa muitos anos e muitos anos e muitos anos estudando e vai esquecendo, estudando e esquecendo. Talvez depois dessa live aqui, isso mude completamente a sua forma de estudar inglês, tá bom? Então, beleza. A gente precisava conversar primeiramente sobre isso, sobre a diferença de aprender e decorar. Porque essa técnica vai te ajudar a aprender, não decorar. Que técnica é essa? O nome dessa técnica é Re-Review, tá bom? O nome dela surgiu sem querer, mas daqui a pouco eu entro em mais detalhes como ela surgiu. Mas eu quero te falar o que é essa técnica, tá? Essa técnica é uma técnica de revisão manual. É uma revisão manual. Você mesmo faz com a mão mesmo essa revisão. Busca manual o nome. Que ajuda a combater a curva de esquecimento. Não sei se você sabe o que é curva de esquecimento, mas eu vou te contar uma história aqui que vai fazer você pegar o que é isso. A curva de esquecimento, o que eu posso falar sobre ela? Ela é algo natural, tá bom? Que está, digamos assim, entranhada em nós desde a infância. Beleza. Então, isso que é Re-Review. É algo que é uma revisão manual que serve para combater a curva de esquecimento, tá bom? Se você quiser pesquisar sobre curva de esquecimento, tem muita coisa sobre curva de esquecimento. Então tem muita coisa sobre isso, curva de esquecimento. É que a gente vai esquecendo, que a gente aprende, é normal isso acontecer, e a gente faz uma revisão e lembra um pouquinho. Mas vamos lá, vou contar uma história simples aqui, talvez você compreenda muito mais rápido, tá bom? Eu tenho uma filhinha de 4 anos de idade.
E com 4 anos de idade você erra muita coisa, né? Você não sabe muito bem o que é certo, o que é errado, os pais que vão ensinar, a escola vai ensinar. E de vez em quando ela faz alguma coisa errada. Por exemplo, riscar um móvel da casa. Então, no ano passado a gente sofreu bastante com isso, que ela ficava riscando. E ela não sabia que era errado riscar aquilo. Talvez na cabeça dela tá sendo artista e tal. Não quero entrar no mérito de tolir as crianças, a criatividade das crianças, mas a gente não queria que ela riscasse os móveis, a gente queria que ela riscasse o papel. Então, a gente ensinou que aquilo era errado, tá bom? Então, se você acha correto, tá tudo bem, mas a gente acha errado a criança riscar os móveis e a gente vai ensinar ela não riscar os móveis. Então, beleza, filhinha de 4 anos, ela tendia a riscar os móveis. Esse é um dos exemplos. Então, quem tem filho de 4 anos sabe que tem muita coisa. Então, ela tendia a repetir. Ela fez pela primeira vez, tendia a fazer de novo depois. E a gente ia lembrando, né? Primeiro era mais frequente. A gente lembrava, sei lá, cada 2 dias, 3 dias, talvez. Existe um método diferente, um método mais antigo, um método que meu irmão aprendeu e eu aprendi, que hoje em dia a gente vê que não é tão eficiente assim. A curto prazo é eficiente, porém a longo prazo não é. Se for pensar em inteligência emocional e tudo, mas beleza, sem entrar nesse mérito de novo, o que acontece? Ela riscava o móvel e a gente dizia que não era certo riscar o móvel e tal. E depois a gente tinha que falar de novo. E depois a gente tinha que falar de novo. Chegava um momento que não precisava mais ficar falando, ela não fazia. E depois de muito tempo, talvez ela fizesse de novo, ela errasse de novo. E mais uma vez a gente lembrava que não era para fazer e ela parava de fazer para sempre. Então, ela tendia a errar e depois errar de novo, e errando com um espaço de tempo muito maior até não errar mais. Então, isso ficava grudado na mente dela, sólido, bem sólido mesmo, como uma base de uma pirâmide. Beleza? Negócio assim bem forte, base de pirâmide é algo muito forte. Então tenta derrubar a base da pirâmide aqui, ó, tipo base da pirâmide. Tenta derrubar, não dá. Se for por cima, vai ser mais fácil derrubar. Agora aqui você não consegue mexer não, é muito pesado ali. Foi colocado bloco por bloco. Então, é complicado de tirar alguma coisa que tem uma construção sólida, entendeu? Então, se fosse comparar com o inglês, ela aprendeu. Se fosse só decorar que aquilo é errado, sei lá, talvez a peia, não sei, fosse rápida, entendeu? A peia é rápida ali, o apanhar é muito rápido. E ela aprende na hora aquilo, mas ela meio que decorou, ela não aprendeu, entendeu? Então, talvez não seja tão eficiente. Hoje em dia, antigamente era muito eficiente. Mas vamos lá. É isso que acontece. Então, essa técnica de re-review, ela serve para você revisar assuntos estudados até que você aprenda e não só decore. É isso, entendeu? Essa técnica é isso. Então, uma revisão anual ajuda a combater a curva de esquecimento. A curva de esquecimento é isso que eu acabei de descrever. É você aprende uma coisa ali, aprende entre aspas, aí você esquece. Aí tem que sempre estar lembrando até entrar na mente de verdade, até aprender de verdade. Tá bom? Então, é isso. Agora sim, eu posso te falar como que eu descobri essa técnica. Como que eu descobri essa técnica de re-review? E é o seguinte... Eu trabalhei numa escola de inglês que ela tinha uma metodologia que tinha revisão das lições. Então, a cada 6 lições, mais ou menos, tinha uma revisão. E eu percebia que os alunos que participavam da revisão, eles lembravam muito mais do que eles estudavam no ano após ano, semestre após semestre. Então, o aluno que estudava... Voltando, o aluno estudava e esquecia naturalmente, isso é normal. Qualquer aluno que estuda inglês, ele vai esquecer. Ele estuda alguma coisa, ele esquece. Aí ele estuda de novo, ele esquece. Aí ele estuda, esquece menos. É normal isso acontecer, tá bom? Então, naturalmente, de tempos em tempos, o material dessa escola, ele revisitava o vocabulário antigo a cada 6 lições. Então, com isso, o aluno ele tinha a oportunidade de aprender de verdade, ou seja, de fixar na mente, entendeu? De lembrar que ele sabe aquilo. Só que era de 6 em 6 lições, ou seja, a cada 3 semanas
E se o aluno faltasse, ele perdia a oportunidade, entendeu? Então eu achava legal que existia, mas era de pouco em pouco tempo, tá? Então quando eu criei a metodologia ICCI, a metodologia do curso Inglês com Caio Zel, eu acrescentei essa re-review na rotina de estudos do próprio aluno. Ou seja, eu ensinei o aluno como que ele faz essa revisão, sem precisar ter a revisão da aula. Ele vai estudando, ele vai fazendo a revisão, sem precisar que tenha uma lição de revisão, entendeu? O aluno nem precisa dessa lição de revisão, ele pode aprender conteúdo novo direto, porque ele já vai saber como fazer a revisão de maneira eficaz. E eu chamo de re-revisão porque você faz mais de uma vez, mas depois eu vou falar mais sobre como fazer, tá bom? Então, como que eu descobri isso? Primeiro, eu percebi, falando novamente, eu percebi que alunos que faziam a lição de review na escola onde eu trabalhei retinham melhor. Na escola onde eu trabalhei, tinham uma retenção maior de conteúdos antigos. Tinha aluno lá que ia para o segundo ano e nem lembrava do que tinha aprendido no primeiro ano depois das férias. É sério, é bem sério mesmo isso. Então, primeiro foi isso. E segundo, eu acrescentei uma técnica para os alunos do curso ICCI. Então, beleza. Eu simplesmente pensei, não precisamos de uma aula de revisão, vou acrescentar na rotina dele, eu vou ensinar ele mesmo a fazer, e ele começa a fazer e começa a lembrar de tudo que ele estuda, tá bom? Por isso que ele consegue fazer o 3 em 5, por isso que ele consegue aprender e praticar 3 anos de inglês em 5 meses. Porque ele realmente aprende um conteúdo denso de 3 anos e ele comprime ali em 5 meses. E ele não esquece, tá bom? Talvez isso seja um dos segredos do 3 em 5. Que não é mais segredo que eu tô contando. Então, foi isso. E esse nome, na verdade, ele surgiu sem querer. Eu simplesmente estava dando a aula. O nome era re-revisão. Não era nem re-revisão, era tipo revisão. Revisão espaçada, como as pessoas gostam de chamar na internet. Revisão espaçada. E virou re-revisão, porque você está revendo outra vez. Você está revendo. Talvez não exista essa palavra, mas ela foi criada para o ICCI e agora eu estou te ensinando ela aqui. Re-review. Re-revisão. É uma técnica muito, muito boa, tá bom? Ela combate a curva de esquecimento. Ou seja, é para você ser uma enciclopédia da memória aí. E é o seguinte, pergunta importante. Qual a maior vantagem de fazer re-review? A maior vantagem é o seguinte. A maior vantagem é você vai criar um acervo grande de frases aprendidas. Consequentemente, evita que você trave muito na hora de escrever ou falar, porque você resgata um assunto aprendido, não um assunto decorado. Olha que legal. Qual que é a vantagem? Você cria um acervo muito grande de frases aprendidas. Você fica com aquilo na memória de verdade, tá bom? E quando você precisa, você resgata aquilo muito rápido. Você já sabe aquilo. Porque você resgata não que você decorou, mas que você aprendeu. Então, essa que é a sacada. Essa é a maior vantagem da re-review, tá bom? Então, você elimina essa trava que você tem. É isso. E eu vou dar um exemplo aqui dessa trava. Por exemplo, o sistema solar tem uma sequência, né? Tem o Sol, aí tem o primeiro planeta, o outro planeta, até o último planeta, até Plutão, que nem é mais planeta, e voltou a ser planeta e deixou de ser planeta. Então é o seguinte, tem uma frase que eu vi num programa chamado O Mundo de Bigman. Não sei se você... Mundo de
Beakman. Agora eu tô entregando uma idade. Nem sou tão velho assim, viu? Nem sou tão velho assim. Mas cheguei a assistir. O Mundo de Beakman. Então, quando eu era criança, assisti isso aí. Mundo de Beakman. Era sobre ciência e passava na TV, era muito legal. Então, eles ensinaram essa sequência aí que eu vou falar agora. É uma sequência para decorar, tá? É uma sequência para decorar. Que é o seguinte. Minha velha, traga meu jantar. Sopa e uva nem pensar. Então, eu decorei essa sequência. Eu simplesmente decorei. Minha velha, traga meu jantar. Sopa e uva nem pensar. E essa sequência, a cada primeira letra, é a primeira letra da sequência do sistema solar. Só que eu só decorei. Se alguém me perguntar, qual a sequência do sistema solar? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Aí eu já não sei mais. Tipo, eu decorei só aí. Tipo, porque eu tenho a imagem na minha cabeça que tem o Sol. Aí o primeiro planeta é Mercúrio, bem perto do Sol. Aí tem Vênus. Aí tem a Terra, que é o terceiro planeta, planeta azul. E depois Marte, que é o planeta mais próximo, as pessoas falam mais de Marte. Então isso eu tenho, isso eu aprendi de verdade. Que é o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Os 4 primeiros planetas, isso eu sei. O resto eu já não sei a sequência certinha. Eu me enrolo. Então eu decorei a sequência lá. Minha velha, traga meu jantar. Júpiter. Sopa. Saturno. Uva. Urano. Netuno. Pensar. Plutão. Então eu travo na hora de falar o sistema solar, porque eu não aprendi. Eu decorei e eu assimilei ali, entendeu? Eu tentei decorar. Então eu não sei. Ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Eu tenho que olhar. Jantar, sopa e uva, nem pensar. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Beleza. Talvez, se eu ficar fazendo isso todo dia, talvez eu lembre depois, sem precisar pensar nessa frase. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a vantagem é, você fazendo o re-review, você não vai fazer que nem eu aqui, de tentar decorar alguma coisa e ficar travando. Então, eu travo na hora de falar o sistema solar na sequência, falar todos os planetas. Porque na minha cabeça, eu decorei simplesmente uma listinha ali e eu tenho que associar toda vez, tá bom? Mas eu não aprendi a sequência como a gente aprendeu os dias da semana. Então, dia da semana a gente sabe, a gente não decorou, a gente aprendeu. Porque é o que a gente vivencia, né? Então, o que tem contexto pra gente, a gente aprende. Isso é um dos segredos também da re-review. A gente não pode revisar só coisas que a gente quer decorar. A gente tem que revisar coisas que tem contexto. Dia da semana, eu sei todos os dias da semana, todos os 7. E os planetas, por que ó, minha velha, traga meu jantar, sopa e uva, nem pensar. Só são 9 aqui. Talvez 8 por causa de Plutão. E Terra nem conta, porque a gente já sabe, a gente mora na Terra, né? Então, sei lá, 7 ali pra decorar, e só são 7 dias da semana. É porque dias da semana a gente vivencia toda hora. Todo dia a gente tá lembrando. Nossos compromissos são nos dias da semana. Então, isso tem valor, tá? Os dias da semana a gente aprendeu. E seguinte, eu vou te ensinar hoje como fazer re-review, mas eu tenho mais outra pergunta. Se eu não fizer re-review, o que acontece? Então acontece o seguinte. Você vai esquecer o que você aprender. É isso que vai acontecer. Se eu não fizer re-review, o que acontece? Você vai esquecer o que você aprender. Você vai esquecer o que você aprendeu, na verdade. Você vai esquecer o que você aprendeu. Ah, então quer dizer que isso pode ser a resposta para os meus anos estudando inglês? 5 anos estudando inglês? Sim. Isso talvez seja a resposta para um curso que eu iniciei e eu não consegui continuar porque eu achei que eu não estava aprendendo? Sim. Talvez só porque você não fez re-review. E agora, com essa informação, com esse conhecimento que você vai levar a partir dessa live, você vai conseguir aplicar. Se você está matriculado em algum curso, você vai conseguir aplicar se você quer estudar sozinho na internet. Você vai conseguir aplicar se você vai entrar na próxima turma do CCI, até porque eu ensino de forma mais aprofundada lá. Numa live não tem como falar tudo necessário, mas
você vai esquecer o que você aprendeu se você não aplicar o review. Então ninguém quer esquecer, né? Aí não adianta você passar 3 anos até, 6 anos em uma escola de inglês. Não adianta você estudar 1 hora por dia de inglês. Não adianta você fazer imersão. Não adianta nada disso se você não fizer review. É muito importante. É como se você plantasse um pé de feijão que sempre morre. Você vai ter que replantar sempre. É como se fosse isso. Se você não faz review, é como se você quisesse colher feijão, mas toda hora ele está morrendo. Aí você tem que replantar. Você tem que replantar. Você nunca colhe o feijão. O carocinho de feijão. Quando você faz review, o pé de feijão cresce e você vai colhendo feijãozinho ali. É como se fosse isso, review. Então, o que é review aqui de novo? É a garantia que você vai progredir sempre. Review. Tá bom? Vou colocar até em negrito isso aqui. Quando você baixar o PDF, vai estar em negrito. Então, agora sim a gente pode entrar em como fazer esse review aí. Como é que faz esse review? Porque você falou um monte de coisa, achei muito legal. Eu sei que agora eu acho que eu preciso fazer isso. E eu quero saber o que é. Como é que faz de verdade? E primeiro, vou te ensinar a frequência. De quanto em quanto tempo eu posso fazer review? Não só pode, como deve, se você quiser realmente ter eficácia nos estudos. De segunda a sexta. De 5 a 10 minutos diários. É desse tempo que você precisa. É disso que você precisa. De segunda a sexta, de 5 a 10 minutos diários. Precisa mais do que isso? Talvez não. Talvez no início não. Tá. Outra coisa. Onde as pessoas mais erram ao fazer review? 2 coisas principais aqui. Primeiro, elas querem automatizar esse processo sem que antes o cérebro se acostume. Como assim automatizar esse processo? Elas querem deixar na mão do professor, para o professor fazer a revisão. Elas querem deixar na mão da própria aula de inglês, a própria aula faz a revisão. Elas querem deixar na mão de aplicativos, os aplicativos fazem essa revisão pra gente. Mas na próxima live eu vou falar de como que você pode automatizar da maneira correta esse processo de revisão, tá bom? Mas não queira automatizar logo de cara esse processo, tá bom? Seu cérebro tem que se acostumar antes. Senão você vai simplesmente começar a desistir de fazer a review. Então, outra coisa. As pessoas elas erram também em revisar assuntos rasos. Assuntos que não tenham contexto. Não tem contexto algum com as necessidades da vida adulta. Então, não tem contexto. Isso é muito importante. Onde as pessoas mais erram ao fazer esse review. Elas querem revisar assuntos rasos, coisas que não tem nada a ver. Um assunto que ela não vai ficar conversando sobre. Um assunto que não vai trazer fluência no inglês. Um assunto que não vai realizar um sonho de vida para a pessoa. Então tem que ter contexto com as necessidades da vida adulta, tá bom? Outra coisa. É preciso revisar assuntos relacionados a Meta Smart. Tem uma live que eu fiz que é só da Meta Smart. É a live número 3 ou número 4. É só sobre isso, só sobre Meta Smart. E é uma meta inteligente. O nome já diz ali, Smart, inteligente, esperto. E é uma meta que é específica, mensurável, atingível, relevante e temporizável. Ou seja,
ela cobre tudo que é de interno e externo para você poder alcançar essa meta. É, por exemplo, você pegar o inglês e transformar em, eu quero uma promoção no trabalho. Aí até você conseguir essa promoção no trabalho, você sabe todos os passos para alcançar. Então é preciso estudar e revisar assuntos de inglês que tenham a ver com a sua meta SMART em inglês, tá bom? Então, ou seja, que tem a ver com o objetivo principal definido do aluno, tá bom? E se o objetivo é viajar, definido pelo aluno, se o objetivo é viajar, tem que revisar o vocabulário que vai utilizar na viagem. Simples assim. Se o assunto é promoção no trabalho, tem que revisar o que precisa aprender de inglês para ser promovido no trabalho. Se é só o nível de inglês que precisa, ficar revisando até atingir um bom nível de inglês. E é isso, tá bom? Então, aí que as pessoas mais erram. Então, você já vai começar sem errar. Então, por onde começar? Por onde começar? Agora sim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar na prática, tá? Eu vou dar o passo a passo e mostrar na prática. Primeiro passo de todos é ter um caderno de inglês. Esse é o primeiro passo de todos. Se você não tem um caderno de inglês, cancela. Como é que você quer aprender alguma coisa se você não tem nem um caderno daquilo? De verdade. Você precisa separar um caderno para o seu inglês. Não pode ser folha solta. Tem que ser alguma coisa organizada, entendeu? Que você olhe para aquilo e saiba que é de inglês, tá? Se você tem um bloco de notas, separa um bloco de notas só de inglês. Se você tem um arquivo de Docs no Google Docs, no computador, no notebook, sei lá, no notebook, no celular, em qualquer lugar, porque é nuvem, que você tenha um só de inglês, entendeu? Se você não tem isso, talvez aí seja a resposta do seu nível de inglês não ser um nível bom. Porque você nem se preparou para estudar, tá bom? Então tenha um caderno de inglês. Tenha um caderno de inglês. Não só para fazer review, mas para você estudar de verdade, tá bom? Não adianta só assistir alguma coisa na internet e já achar que já aprendeu. Não deu tempo nem de decorar ainda. Então, o primeiro passo é ter um caderno de inglês. O segundo passo, eu ensino para os meus alunos. Então, o tema é esse. Por que é isso que eu ensino os meus alunos, é isso que os meus alunos fazem, na verdade, para nunca mais esquecerem o inglês que aprendem. Se esse é o tema, é isso que eu vou ensinar, exatamente o que eu digo para os meus alunos fazerem. E é o seguinte, o que eu peço para os alunos fazerem? Anotar 21 frases por dia do que você aprendeu. No caso do curso ICCI, é o que eles aprendem dentro do curso. Mas se você estuda pela internet, frases da internet. Se você faz algum tipo de curso de inglês, frases do curso. Se você lê livros em inglês, ou livros de inglês, pode ser desses livros. Aí no início é com a tradução embaixo. Depois que você vai eliminando a tradução, colocando definição em inglês, colocando recursos visuais, áudio, mas isso entra para um outro papo. Primeiro a pessoa tem que fazer muito bem a base, tá bom? Uma pirâmide ela é construída pela base. Ninguém constrói lá do topo da pirâmide. A base é construída, várias pedras, vários blocos gigantescos que pesam tanto que ninguém consegue destruir aquilo. Ninguém consegue empurrar aquilo até chegar lá no topo, tá bom? Então a base é anotar 21 frases por dia do que você aprendeu na internet, com cursos ou livros de inglês ou livros em inglês, com a tradução embaixo. Coloca a tradução embaixo. E o terceiro passo é revisar 14 frases antigas todos os dias. Tá bom? Por onde começar? É assim. Isso você faz
pelo menos por 3 meses. Dessa forma. Pelo menos por 3 meses você faz simplesmente dessa forma, tá bom? Se você já está fazendo isso por 3 meses, assiste a live 16, que ali eu ensino como automatizar esse processo para você conseguir ter mais eficiência estudando inglês. Aí você vai passar mais tempo estudando, porque a revisão vai ser automática, digamos assim. Mas no início você precisa estudar revisando, tá bom? Então, por pelo menos 3 meses você faz isso. Então, ter um caderno de inglês, anotar 21 frases por dia, com a tradução embaixo, e revisar 14 frases antigas todos os dias. É só isso. Você só precisa fazer isso. Você pega o seu caderno com as frases e vai visitando. Ah, eu não sei como é que eu acho frases de inglês, mesmo você falando internet, cursos, vai lá no caiozel.com. Vai lá no caiozel.com, você tem lá, ó, como dizer inglês. Ficar com cãibra, se tem contexto para você ficar com cãibra, assiste Ficar com cãibra. Então, tem uma mini aula que eu ensino como dizer ficar com cãibra. Mini aula mesmo, só que eu ensino com uma frase. Frasezinha pequena. With dehydration, you can also get feet and leg cramps. Como é que eu acho 21 frases? caiozel.com, tá bom? Contextualizada. Então, as frases que eu coloco aí no caiozel.com são contextualizadas. Na internet você pode procurar. Você vai ter só um pouquinho a mais de trabalho para contextualizar para sua vida. Porque ficar com cãibra, você fica com cãibra normalmente. É uma coisa normal ficar com cãibra. O que significa em inglês? Então tá aí. O que significa every single? O que significa plenty of? Como pronunciar em inglês? Talvez o de pronúncia não seja interessante para a frase. Qual a diferença em inglês? Trago frases também. Mas o como dizer, o que significa, eu sempre trago frases completas. Tem também as aulas. Então você pode ir lá nas aulas completas. E aqui você vai ter um monte de frase. Muita frase mesmo, olha só. Vai ter uma aula de inglês te explicando tudo. Vai ter o áudio. Vai ter PDF para você baixar gratuitamente. E tem muita frase, olha só. Só esse texto aqui tem, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tem 23, é mais do que precisa para um dia. Você tem lá, caiozel.com. Isso tem várias aulas. Então, é uma forma de você conseguir essas frases, tá bom? E com a aula, você vai aprender as frases e não decorar. Se você jogar no Google qualquer frase, sei lá, excuses, sei lá, excuses in a sentence. Desculpas em uma frase, em uma sentença, uma frase. Aí você vai jogar num site que tem um monte de frase com aquela palavrinha, tá bom? Um monte mesmo. É uma forma de você fazer. Vai estar contextualizada? Talvez não, vai falar sobre qualquer coisa aí. Então, beleza. Então você tem várias formas de se fazer isso. É só isso, você pega aqui, pega uma frase qualquer, por exemplo aqui. Friends are a source of support through good and through bad. Amigos são uma fonte de suporte nos bons e maus momentos. Você anota a frase no caderno e coloca a tradução embaixo. 21 por dia. 21 por dia. E todos os dias você vai revisar 14 frases. Frase número 1. Você lê a frase. Pronto, já revisou. Próxima frase. Já revisou. Próxima. Você faz isso com 14. Quando você vai para o segundo dia, você vai olhar para uma frase, vai ser muito fácil, você nem precisa revisar ela. Essa daqui está muito fácil, vamos para outra aqui. Beleza, essa frase aqui, vamos lá. Aí você vai ler a frase, pode ser que você não lembre de alguma coisa. Você vê a tradução embaixo. Vamos revisar a próxima frase. Aí você vai lá para a próxima frase. E vai revisando 14 por dia. É algo simples e é algo muito eficaz. Porque traz resultado. Os alunos do CCI que aplicam de verdade essa técnica, eles são uma máquina de memória.
máquina de memória mesmo. Eles conseguem lembrar do que eles estudam, entendeu? E às vezes é justamente o 3 em 5. É estudar 3 anos de inglês em 5 meses. Você optimiza o estudo, tá bom? Então, é isso que eu queria passar aqui hoje. Eu sei que foi muito simples, não poderia simplesmente chegar aqui e te falar, tem um caderno, anota 21 frases por dia e revisa 14 por dia. Muito fácil de falar isso, né? Mas eu quis te falar o porquê. Por que você tem que fazer isso? Eu quis te provar que isso pode dar certo para você, porque isso dá certo com os meus alunos. Então, eu vim te trazer algo que o pessoal paga para ter acesso e você está tendo de graça aqui, pode aplicar agora, a partir de hoje, tá bom? E na próxima live de terça-feira, 7 horas da noite, horário de Manaus, a gente vai conversar sobre esse processo de revisão, só que de maneira automatizada, com a ajuda de sites e aplicativos, tá bom? Gratuitos. E lembrando o seguinte, que a gente tá no Insta aqui, né? Por exemplo, essa live foi gravada no Insta. Mas existe também o Facebook, existe também o YouTube e existe também o blog. Então vou colocar os links aqui para quem baixar o PDF. Então baixou o PDF, você pode clicar aqui e já me seguir nas outras redes sociais. Onde fica disponível esse PDF? Fica disponível no caiozel.com, lá em Live e CCI, tá bom? Então desde a Live 9 eu estou colocando aqui essas lives sobre aprendizagem e mentalidade diretamente no blog com PDF. Antes eu mandava num grupo de Telegram, mas agora eu deixo disponível para você simplesmente entrar aqui, apertar download e você já baixa as anotações da live, tá bom? Tudo que eu anotei no quadro branco aqui. Então é isso, eu te vejo na próxima live ou na próxima aula, tá? Lembrando que dia de segunda-feira eu faço uma preparação de aula em inglês, onde tem exercício de compreensão, exercício de listening. E na terça-feira tem a live de aprendizagem e mentalidade para você alcançar 3 anos de inglês em 5 meses. Na quarta-feira tem aula de pronúncia e análise de pronúncia. Nem toda quarta-feira tem, tá bom? É só quando eu convido algum aluno para participar. Quando eu não convido, eu posso fazer uma aula de pronúncia com algum material que exista lá no caiozel.com. Mas dia de quinta-feira talvez seja o dia mais importante da semana. Quinta-feira, 7 horas da noite, toda quinta-feira tem uma aula de inglês completa, gratuita para você, com áudio para você baixar, com PDF para você baixar. Aula completa, aula de mais de 1 hora para você, tá bom? Sempre com um tema contextualizado com as necessidades da vida adulta. Então é isso. Te vejo na próxima aula ou na próxima semana. Tchau, tchau.